Philadelphia 76ers 123-108 para cima do Dallas Mavericks, um jogo que, faltando menos de 2 minutos para o jogo acabar, a margem de pontos estava em 7. Só que nessa reta final do jogo, o Philadelphia foi extremamente dominante a ponto de construir essa margem relativamente tranquila nos segundos finais. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes eu já queria destacar que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. O molde é muito parecido, eu basicamente separo um jogo para cada canal. Então aqui eu estou trazendo o jogo do Philadelphia contra o Dallas e no outro eu vou trazer Miami e Detroit. Então eu já indico que você se inscreva no outro canal para sempre receber esses novos vídeos também. Lógico, nesse daqui também, né? Enfim, vamos lá, bora começar olhando o lado do Dallas Mavericks, que era o mandante. E o Dallas entrou em um momento ruim na temporada. Até pouco tempo atrás tinha embalado uma fase boa, mas eu diria que desde o Natal o Dallas entrou em fase de oscilação bem grande. O Embiid tinha saído. Embiid não, o Anthony Davis. Embiid, tô falando por causa que já tô pensando no Philadelphia. Mas o Anthony Davis tinha saído lesionado no início daquele jogo contra o Golden State Warriors no Natal. Não foi nada grave, tanto é que ele já jogou esse jogo, jogou jogos anteriores também. Mas de lá pra cá o Dallas entrou em um período de oscilação bem grande. A tão sonhada vaga com o play-in, que o Dallas começou muito mal, mas foi se recuperando, tá cada vez mais se distanciando, porque à frente tem o Utah Jazz, que faz uma boa temporada, e um Portland Trail Blazers, que também faz uma boa temporada, de acordo com a perspectiva das duas equipes, né? Enfim, olhando aqui pro Dallas, o maior destaque foi o Max Christie, cara. Ele fez 18 pontos. Literalmente nenhum jogador do Dallas Mavericks conseguiu chegar em 20 pontos. É de fato uma partida bem decepcionante do Dallas. Enfim, o Max Christie fez 18 pontos com 7 de 13 nos arremessos, mas matando apenas duas de 7 arremessos nas bolas triplas, que é a principal característica dele. Ele foi o maior pontuador do Dallas no jogo. Depois, olhando primeiro para essa formação inicial, né? Depois eu passo pelos bancários. O Anthony Davis fez 13 pontos além de 8 rebotes, com 6 de 13 nos arremessos, é um pouco menos de 50% de aproveitamento, mas 13 pontos para o Anthony Davis é muito pouco. Pela importância que ele tem para o time, é muito pouco. Depois o Cooper Flag com 12 pontos, 7 rebotes e 7 assistências, mas tendo 5 de 15 nos arremessos, é um aproveitamento ruim também, basicamente 33%. 12 pontos para o Cooper Flag, pela importância dele para o time, também é muito pouco. Somados, Anthony Davis e Cooper Flag fizeram 25. Esses são os dois principais jogadores do Dallas. Só o Maxey fez mais do que isso, do lado do Philadelphia. Então, tanto o Anthony Davis quanto o Cooper Flag, que na teoria são os caras a carregarem a franquia, não tendo o Kyrie Irving, são esses dois, duas pontuações dos dois, assim, muito baixas. O Anthony Davis compensou com os rebotes, o Cooper Flag com rebotes e assistências, mas no final das contas o que importa no basquete são os pontos, e os dois não foram bem nesse quesito. Depois foi o PJ Washington com 11 pontos além de 5 rebotes, tendo 3 de 6 nos arremessos, também arremessou muito pouco. Ele tá voltando de lesão por agora também, né? E para fechar a formação inicial, o Ryan Nembhard, ele fez 9 pontos, tendo 4 de 7 nos arremessos e deu apenas 3 assistências, que é a principal característica dele. O Nembhard, eu senti que ele começou arremessando muito mais do que o padrão dele. Ele surgiu muito bem no Dallas na temporada e entrou em um período de pontuações bem baixas. Dificilmente ele tá conseguindo chegar na marca de 10 pontos, por exemplo. E eu gosto demais do Nembhard. Eu acho que um dos pontos cruciais para a melhora do Dallas na temporada foi, primeiro, o Anthony Davis conseguir ficar inteiro fisicamente e depois o Ryan Nembhard surgir como esse armador do Dallas. São os pontos principais para o Dallas ter evoluído na temporada, porque a base do time restante é igual. Só que o Nembhard não tá mais conseguindo ter uma pontuação minimamente decente e que nem assistências ele contribuiu. De fato, o Nembhard, essa grande fase dele na temporada não vem mais aparecendo. Segue sendo importante, continuo achando que é um baita jogador, tem uma visão de jogo muito boa, é rápido, é habilidoso, tem uma boa bola tripla, é um cara com potencial muito grande, mas querendo ou não, ele ainda é um novato, né? A temporada estreante dele, enfim, ele vem tendo dificuldade para passar dos 10 pontos. Curioso, né? Porque, cara, o time inteiro do Dallas, só um jogador chegou em 15 pontos, que foi o Max Christie, que fez 18. E aqui eu já tô olhando os bancários. Isso é ridículo, cara.
Só um jogador chegou em 15 pontos, cara. Nossa senhora, que jogo horrível do Dallas. E continuou, conseguiu ficar vivo no jogo até a reta final da partida. Isso que é o mais incrível. Enfim. Olhando para os bancários, Brandon Williams, muito bem, 14 pontos, 7 rebotes, 5 assistências. O aproveitamento que não foi tão bom, né? 5 de 15 também é o mesmo aproveitamento do Cooper Flag, né? 33% basicamente. Mas o Brandon Williams vem sendo fundamental na temporada, tá? Que quando não é o Nembhard, é o Brandon Williams em 4, né? Nesse revezamento de armadores. Quando tem o D'Angelo Russell, às vezes entra o D'Angelo Russell também. Mas o Brandon Williams, no geral, vem de uma sequência boa de jogos. Se eu não me engano, nos últimos 2 jogos ele passou dos 20 pontos, inclusive. Dessa vez ele foi o segundo maior pontuador do Dallas no jogo. O aproveitamento não foi incrível, mas ele não se esconde, ele aparece para o jogo. Então, Brandon Williams é uma das melhores notícias do Dallas na temporada e, no geral, foi o melhor bancário. Depois do Max Christie, foi o segundo maior pontuador do Dallas no jogo. Depois, o Nadir Marshall fez 9 pontos, o Klay Thompson também fez 9 pontos. O Gafford com 8 pontos, além de 5 rebotes. O Gafford é outro que está voltando de lesão por agora, já está contribuindo. É um reserva bom para o Anthony Davis. É bem melhor ter o Gafford do que o Dwight Powell, na minha visão, pelo menos. Eu acho que o Gafford consegue se impor mais. E agregou sendo uma boa opção de bancário para o Anthony Davis. Fora que o Anthony Davis vai chegar em algum momento que vai se machucar de novo, então precisa ter um bancário bom para substituir ele. Depois foi o Jaden Hart com 5 pontinhos também. E o Caleb Martin, 3 minutos, ficou zerado. Não fez nada, nem ponto, nem assistência, nem rebote, nem arremesso. 3 minutos só correndo de um lado pro outro. Teve uma enterrada não, mas um drible do Maxey para cima do Caleb Martin, que o Caleb Martin desmontou, caiu no chão e o Maxey foi para a cesta. Foi lindo. Era na metade do jogo, mais ou menos. Enfim, ali o Tyrese Maxey acabou com o Caleb Martin. Enfim. Tanto é que, olha isso, cara, a pontuação da formação inicial do Dallas, dos titulares, total foi 63 pontos. Cara, os bancários ainda contribuíram com 45, não é ruim. Só que a formação inicial foi muito abaixo. Principalmente Cooper Flag e Anthony Davis ficaram devendo muito pela importância para o time. Enfim. E aí, olhando do lado do Philadelphia agora, Tyrese Maxey. 34 pontos, 8 rebotes e 10 assistências. 14 de 24 nos arremessos. Deve dar em torno de 55% de aproveitamento. Daí, 55, 60%. Cara, o Maxey faz uma temporada absurda, tá? Absurdo. O Maxey é o principal jogador do Philadelphia. Não adianta nem falar, o Paul George, o Embiid. Não, é o Maxey. E o Maxey quase todo jogo passa dos 30. Quase todo jogo beira as 10 assistências. Tem jogo que ele pega muitos rebotes também. É um cara rápido, um cara que infiltra bem, um cara atlético, um cara com uma bola tripla boa. O Maxey, dependendo de onde o Philadelphia chegar, tem que estar na discussão para MVP. A temporada dele é absurda. Ele tem que estar no top 10, sem dúvidas. Deixa eu ver a classificação do Philadelphia no momento. O Philadelphia está em quinto na Conferência Leste. Vai para os playoffs. É porque tá muito coladinho, né, cara? Do Philadelphia até o Cleveland, que é o quinto até o oitavo. Por exemplo, o Cleveland venceu mais, só que o Philadelphia perdeu menos, né? Jogou menos jogos. É curioso isso, né? Porque o Philadelphia tá em quinto com 18 vitórias. E aí o sexto, o sétimo e o oitavo, que é o Orlando, o Miami e o Cleveland, todos têm 19 vitórias. E estão atrás do Philadelphia, porque o Philadelphia jogou menos e, consequentemente, perdeu menos também. Né? O aproveitamento do Philadelphia é melhor, mesmo tendo vencido menos. Curioso. Mas é uma temporada boa do Philadelphia, muito por conta de Maxey, e daqui a pouco eu vou chegar lá, o VJ Edgecombe. O Embiid de jogos para cá tá conseguindo ser regular e tá jogando muito bem. É o segundo jogo seguido que esse trio faz uma atuação incrível. Contra o Memphis já tinha sido espetacular. No jogo anteriormente da virada de ano, né, um dia antes da virada de ano. E agora, de novo, Embiid, Maxey e VJ Edgecombe absurdos. Naquele jogo eles passaram dos 90 pontos. Aqui somados, eu vou entrar individualmente em cada um, mas somados, VJ Edgecombe, o Embiid e o Maxey, eu tô falando de 79 pontos, cara. É muito ponto, cara. Só os três somados fizeram mais que a formação inteira do Dallas, inicial.
É disso que eu tô falando. É que são caras que chamam a responsabilidade. Só o Maxey fez mais que Cooper Flag e Anthony Davis juntos. Então, o Maxey é absurdo, cara. A temporada do Maxey é realmente extraordinária. Depois dele foi o VJ Ed com 23 pontos, além de 5 rebotes, e 9 de 14 nos arremessos, aproveitamento muito bom. Um grande jogo dele, defensivamente muito bem, ofensivamente melhor ainda. Eu tô realmente impressionado com a temporada do VJ Ed, porque se falava muito do Cooper Flag no draft. Só que tiveram grandes caras que surgiram nessa temporada. Por exemplo, no lado do Dallas, nesse draft surgiu dois titulares, que é o Nenhard e o Cooper Flag. Do lado do Philadelphia, o VJ Edgecombe já é um dos principais jogadores do time. No Charlotte, com o Knipple tá jogando uma barbaridade. No Pelicans, o Derrick Queen já é talvez o principal jogador do Pelicans, se bobear. O principal acho que é exagero. O Zion Williamson tá retomando esse posto, mesmo várias vezes vindo do banco. Tá jogando muito de novo. Enfim, são muitos novatos indo muito bem, né? E o VJ Edgecombe joga demais também. Cara, Max e VJ Edgecombe é o futuro do Philadelphia, cara. Caras jovens, caras habilidosos, defendem bem, atacam melhor ainda. É incrível essa dobradinha. Enfim, mais um grande jogo do VJ Edgecombe. Depois o Embiid com 22 pontos, além de só 4 rebotes, né? Mas deu 6 assistências. Ele teve 9 de 18 nos arremessos, dá 50% de aproveitamento. Eu já cheguei a comentar aqui nos meus canais, né? Que eu não gosto do Embiid, mas eu tenho que admitir que ele é bom jogador. E esse trio tá funcionando. Ed como Maxey e o Embiid. Sem o Embiid já estava funcionando, mas o time do Philadelphia melhorou ainda mais tendo o Embiid. Né? Você sai de Adam Bono ou André Drummond para Joel Embiid, você tem um potencial maior, um time que é mais perigoso ofensivamente. E o time do Philadelphia ficou ainda mais forte com o retorno do Embiid. De fato, eu achava que o Philadelphia tinha que pensar em trocar o Embiid, mas conseguindo manter dessa forma com o VJ Ed, com o Maxey e o Embiid, eu acho que o Philadelphia tende a ganhar bastante. Tá bom? Depois foi o Paul George com 14 pontos além de 7 rebotes, tendo 5 de 11 nos arremessos, dá uns 45%, mais ou menos, 47%. Enfim, não é um jogo incrível, o Paul George não é mais o principal jogador de nenhuma franquia, mas é um cara que agrega nesse time do Philadelphia. Você tendo o Max e o Ed como essa juventude, e o Paul George e o Embiid com essa dose de experiência, é um time que tende a ganhar bastante também. Fechando a formação inicial, o Dominic Berlow fez 5 pontos e jogou só 18 minutos e acabou sendo expulso, ejetado. Enfim. Olhando para os bancários, o Grimes veio muito bem do banco. 19 pontos, além de 7 rebotes, ele matou 5 bolas triplas. Ele teve 7 de 9 nos arremessos. Aproveitamento espetacular, isso daqui dá o que? Uns 80% mais ou menos. Matando 5 bolas triplas ainda. O Grimes que veio do Dallas, né? Na troca que envolveu o Caleb Martin. De um lado o Caleb Martin zerado, não fazendo nada. Do outro o Grimes, que veio do banco, fez uma pontuação maior que o principal pontuador do Dallas no jogo, que foi o Max Christie. Eu não sei como é que o Dallas conseguiu ficar vivo dentro desse jogo por tanto tempo. Porque o Grimes, que veio do banco, foi o quarto principal pontuador do Philadelphia, pontuou mais que o principal pontuador do Dallas no jogo. E mesmo assim o Dallas conseguiu ficar vivo até 2 minutos do último quarto. Enfim, o Grimes, partidaça dele, mostrando que o Dallas tem que se arrepender de ter trocado ele pelo Caleb Martin. Enfim, o Grimes é um excelente bancário. Depois, o André Drummond com 2 pontos e 4 rebotes. O Adam Bonner com 2 pontos e 4 rebotes. São os outros pivôs desse time para jogar no lugar do Embiid, né? E o McCain com 2 pontos além de 3 rebotes. O Walker em 4 minutos ficou zerado. Bom, no geral, um jogo que eu esperava mais equilíbrio. O Dallas até começou um pouquinho melhor, mas entre o segundo e o terceiro quarto, o Philadelphia mostrou que era superior. Eu achei que ia ser um jogo mais tranquilo. Fiquei surpreso que o Dallas conseguiu ficar vivo até faltar 2 minutinhos para o jogo acabar. Só que aí nessa reta final, nos últimos 2 minutos, o Dallas não pontuou. A margem estava em 7 pontos. O Dallas não fez um mísero ponto. Só o Philadelphia foi jogando e dobrou essa margem, basicamente, né? A margem final ficou em 15 pontos. Né? Então, a reta final
O Dallas, até faltar 2 minutos, de forma surpreendente, conseguiu ficar vivo no jogo. Mas nos segundos barra 2 minutos finais, o Dallas morreu e o Philadelphia dobrou a sua margem a ponto de terminar o jogo de forma extremamente tranquila. Com isso, vitória do Philadelphia 76ers. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!